Amigos, os dias de Q3 com motor 1.4 de T-Cross e tração dianteira se foram aqui no Brasil. A Audi decidiu fazer um reposicionamento forte do produto e isso significa que a gente tem 4 novidades quentes. A primeira é que agora todos os Q3 são com tração nas 4 rodas e aqui embaixo do capô o 2.0 TFSI, 231 cavalos, 0 a 100 na casa de 7 segundos, literalmente o mesmo tempo do Golf GTI. Segunda novidade é que agora você tem duas opções de carroceria para escolher no Q3. A tradicional SUV e essa que está aqui na nossa frente, que é a Sportback com essa linha de caimento de teto estilo coupé. A terceira novidade é que a partir de julho o Q3 passa a ser montado na planta de São José dos Pinhais, no Paraná, e até lá os carros vão vir importados da Hungria. Um detalhe interessante é que os carros vão ser montados aqui em São José dos Pinhais, então eles vão vir inclusive pintados, praticamente um kit de montar. E por fim, uma surpresa boa, mesmo com a introdução desse motor 2.0 TFSI, tração nas 4 rodas e alguns equipamentos adicionais, como por exemplo as rodas Aro 18 já na versão Prestige, o aumento de preço foi sutil, na casa de 11%, isso excluindo as versões Sportback que ficaram um pouquinho mais salgadas, como a gente vai apresentar daqui a pouquinho. Então hoje aqui no Autoline a gente vai apresentar tudo para vocês dessa nova fase do Q3. A gente vai mostrar para vocês as diferenças que existem tanto na parte visual quanto técnica em relação à carroceria SUV e à Sportback. A gente vai olhar nos equipamentos, os preços e lógico a gente vai ver como que esse carro aqui anda agora com esse motor tão forte. Vamos nessa? Vamos começar falando de bolso, né? Eu falei que o veículo ficou cerca de 11% mais caro, considerando a carroceria SUV. E eu também falei que a carroceria Sportback tem um sal a mais aí que a Audi decidiu cobrar, né? Na prática, a gente está falando de um incremento de mais ou menos 30 mil reais, independentemente da versão, em relação à carroceria SUV tradicional, né? Lembrando que agora a gente tem o motor 2.0 TFSI, tração nas 4 rodas, e antes era 1.4, tração dianteira. Então, não é um aumento tão expressivo se a gente considerar aí esse upgrade na parte de motor, né? Mas vamos lá. O que a gente tem de versões disponíveis no cardápio? Na carroceria SUV tem a versão de entrada Prestige e aí a intermediária Performance e a topo Performance Black. Já nessa carroceria Sportback, só a intermediária topo de linha, ou seja, Performance e Performance Black, com a mesma linha de equipamentos, tanto na Sportback quanto na SUV. Em termos de valores, a gente está falando de um carro que varia entre 274 mil até 340 mil. Agora vamos entender então o que vem em cada uma, os principais destaques de equipamentos, né? A Prestige de 274 mil é na carroceria SUV, vai lembrar, não tem disponível na Sportback, né? Principais equipamentos são faróis Full LED, controle de velocidade cruzeiro NOT não adaptativo, achei isso uma mancada, bancos em couro, sistema de infotainment MMI Touch, tela de 8,8 polegadas, câmera de ré e sensores de acionamento dianteiro e traseiro. Aí agora a gente vai falar da Performance, que aí já tem disponível tanto na carroceria SUV quanto nessa Sportback aqui, 291 mil reais na SUV e 316 mil na Sportback. Então você paga aí um belo sal a mais quando você opta pelo teto Sportback. Ele tem tudo da Prestige, mas aí o ar passa a ser digital de 2 zonas, o painel passa a ser digital, né, aquele Virtual Cockpit com tela de 10,2 polegadas, ele ganha acabamentos diferenciados, cromados ali na grade, luzes ambiente e o porta-malas também passa a contar com abertura elétrica. E nessa versão você ganha a opção de escolher por um opcional, né, que você paga R$ 13.500 para ter o teto solar panorâmico. E aí por fim a gente chega na Performance Black, esse carro aqui, 316 mil reais na carroceria SUV e 340 mil reais na carroceria Sportback. Então se a Audi foi muito bacana contigo com um incremento de valor pequeno nessa mudança, mesmo com motor 2.0, tração nas 4 rodas, etc., na carroceria Sportback, especialmente na topo de linha Black, eles dão uma bela caprichada no sal, então fique atento a isso. Bom, a Black tem tudo, né? Então o teto solar panorâmico já vem de série, a roda passa a ser aro 19, é a versão que tem o pacote S-Line, então tem um para-choque diferenciado, acabamentos internos diferentes, né? Bancos são esportivos, revestimento em alcantara, ajustes elétricos, você tem um sistema som premium aqui com 10 falantes e 180 watts, e nessa versão apenas você consegue adicionar o pacote Advanced de 15 mil reais, você leva um sistema de som da Sonos com 680 watts e 15 falantes, e um pacote
que inclui controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e alerta de saída de faixa, lembrando que é um sistema ativo, né? Ele ajuda a estressar o veículo se você se distrair e começar a invadir outra faixa. Meu único comentário, a crítica sobre essa parte de lista de equipamentos é que eu acho que um veículo dessa categoria, desse nível, tem de vir com um sistema de controle de velocidade de cruzeiro adaptativo já mesmo desde a versão de entrada Prestige. Fora isso, eu acho que para o que ele está trazendo e questão de custo-benefício, está de bom tamanho. Um dos fatores mais importantes na propriedade de um veículo como esse é justamente o custo de propriedade, e o financiamento entra como uma das peças-chave. É essencial você conseguir fazer um bom negócio com as melhores taxas, e o Bradesco Financiamentos tem o melhor negócio para você. Para você ter a melhor proposta para esse veículo aqui, é só você ir em autoline.com.br, clica lá em cima em simular financiamento, naquela barra do topo, preencha alguns dados bem básicos e você já vai ter a melhor proposta em mãos. E enquanto você está lá no site, vale a pena você conferir também as opções de seminovos na faixa desse veículo aqui, que você consegue fazer um belo upgrade de categoria. Então vale a pena você conferir nesse link que eu deixei destacado aí nos comentários, tanto a simulação de financiamento quanto a busca de classificados. E aliás, vale lembrar que no financiamento, o Bradesco Financiamentos oferece a modalidade de financiamento turbinado, que você pode incluir uma série de serviços adicionais que normalmente não estão disponíveis nesse tipo de serviço, como por exemplo serviços como despachante, martelinho de ouro, que pode ser muito interessante para um veículo seminovo, adição de alguns equipamentos e talvez o principal, a proteção contra perda de fonte de renda. Diferenças da SUV para a carroceria Sportback. Bom, logo de cara a diferença no contorno de teto, que a gente chama de greenhouse, essa área envidraçada fica diferente por causa dessa linha que não só tem esse caimento estilo coupé que está em moda hoje em dia, mas também porque a gente tem aqui 5 centímetros a menos de altura, tá? Então de 1,61 m a gente tem aqui 1,56 m de altura nesse veículo. 2 centímetros a menos do para-choques, na verdade, uma diferença mais de estilo, e aqui dentro tem diferenças também. O Q3 tem uma característica interessante, que você consegue deslocar todo o banco traseiro mais para frente ou mais para trás, dependendo da sua necessidade de maior volume no porta-malas. O que acontece é que no Sportback o banco fica deslocado mais 20 milímetros para frente, então você consegue ajustar ele, mas você vai ter uma amplitude menor. E por que eles fizeram isso? Justamente para conseguir manter a mesma capacidade, o mesmo volume no porta-malas, tanto no SUV quanto no Sportback. A gente está falando de 530 litros em ambos os casos, que pode ser expandido até 1.400 litros quando a gente considerar aí os bancos deitados. Esse aqui é o Q3 de segunda geração, que já chegou no nosso mercado há aproximadamente 3 anos, né? Então, tirando o fato de você ter essa carroceria Sportback, não tem grandes novidades. Plataforma MQB, não é MQB Evo, né? Diferentemente do A3 de nova geração, mas ao mesmo exemplo do A3, a gente tem a adoção desses músculos nos paralamas, né? Então a linha A3/Q3 perdeu aquela coisa tão retilínea e sequinha, ficou uma coisa um pouquinho mais corpulenta, mais esportiva, também realçada por essa linha de grade octogonal mais larga e esses faróis full LED mais afilados. E lembra que eu falei que a Sportback tem o teto mais baixo, mas mesmo se você considerar SUV para SUV em relação à geração anterior, a linha de teto do Q3 ficou 31 milímetros mais baixa. Então é por isso que, de forma geral, o Q3 ficou com essa postura mais agressiva, mais invocada, mais esportiva, especialmente na Sportback, que tem o teto ainda mais baixo. Bom, aqui na cabine, nessa segunda geração, o Q3 ganhou muito em qualidade percebida, né? Então foi-se embora aquele dia de um painel que era basicamente um tabeleiro suspenso, então eles conseguiram trabalhar bem com essa questão da integração da tela desse sistema MMI de 8,8 polegadas. Então você tem essa área Black Piano muito bem integrada, tem um jogo de formas, volumes e profundidades aqui, materiais muito bons, você deve esperar num veículo dessa categoria, né? Então tudo emborrachadinho. Nessa versão aqui, Performance Black, destaque especial para os bancos, né? Então essa seção central em alcantara combinado com couro aqui do lado, costuras contrastantes, e note que não é um acabamento liso aqui nessa parte de alcantara, tem uma textura muito legal, então tudo isso aí ajuda nessa questão de percepção de luxo, bem como é lógico o teto solar, que é panorâmico, mas não muito, né? Então ele não vai até a seção traseira, né? Ele ocupa aí mais ou menos 50% da área, vai até a travessa central aqui, mas ainda assim ajuda muito a iluminação da cabine. O painel digital, né, famoso Virtual Cockpit, também é um destaque muito interessante. Eu acho que a Audi poderia até aproveitar mais o fato de ser uma tela de alta resolução para oferecer mais possibilidades de customização, uma coisa mais lúdica, né, para os clientes. Eu acho que aqui eles ainda estão jogando um jogo um pouco conservador, acho que daria para brincar mais, oferecer mais recursos. Um comentário que aqui no sistema de infotainment você precisa realmente do cabo, né, seja para Android Auto ou Apple CarPlay. Isso aí é um ponto que
Aqui alguns sistemas aqui no Brasil estão mais avançados, mas na parte de hardware sem comentários, é um sistema extremamente veloz, muito rápido, ótima responsividade, tela, resolução, sem comentários. Ergonomia de direção aqui também é excelente. Você, lógico, está numa posição um pouquinho mais alta por ser um SUV, mas lembra muito, mas muito mesmo a posição do A3, né? Então é uma posição um pouco mais esportiva, você consegue, tanto para quem gosta de uma posição mais baixa como eu, quanto para quem gosta de uma posição um pouquinho mais alta aqui de direção, você consegue se ajustar bem. Então, de forma geral, carros alemães têm uma ergonomia excelente, né? Então, sem comentários nesse sentido. Agora vamos dar uma olhadinha no espaço traseiro. Bom, pessoal, aqui atrás a situação é a seguinte: teto Sportback mais baixo, como a gente falou, então eu tenho aqui 1,82 m, diria que eu estou bem perto do limite. Se tivesse 1,85 m, acho que já ia ter um pouco de contato aqui da minha cabeça com o teto, e vale notar que tem até uma reentrância aqui no acabamento, né, no liner, para dar um pouquinho mais de espaço interno. Então, para os joelhos está excelente, mesmo com essa questão dos 20 milímetros aí um pouquinho mais para frente do Sportback. Notem que aqui tem espaço sobrando, meu pé consegue entrar embaixo aqui do banco também com tranquilidade. Então, ótimo aqui para as pernas, para a cabeça nem tanto no Sportback, mas ainda funciona super bem. Agora, aqui no Q3 a gente tem um túnel central um pouquinho elevado, então é um veículo que para 4 adultos, mesmo altos, muito conforto. 5 por essa questão aqui desse console central aqui, já nem tanto. Destaque também aqui para as saídas de ventilação e 2 saídas USB-C aqui no console central. E esse, amigos, é o 0 a 100 do Q3, agora finalmente, com 2.0 TFSI, famoso EA888, da geração 3B, a última geração, né? É um motor tão conhecido aí por N aplicações, né? Do próprio Q3 na sua fase anterior, Jetta GLI, Golf GTI, desculpem, dentre outros tantos carros. A gente está falando de 231 cavalos e 34,6 kgfm de torque. Esse torque é parte fundamental para a experiência de um carro premium. Então, um carro nessa categoria, entendo, Q3 da fase anterior, 1.4 TFSI, motor honesto, muito bom, todo mundo sabe, mas para essa pegada, para essa categoria, eu sinto que ele estava devendo um bocadinho. A gente está falando de um carro de 1.625 kg, então, embora a plataforma MQB na qual esse carro é estruturado seja uma plataforma realmente muito leve, graças ao emprego de muitos aços de alta resistência, de ultra alta resistência, e desenho inteligente, perfil de chapa, né? Então é uma plataforma que, embora já tenha aí seus 8, 9 anos, ainda é extremamente tecnológica em termos de metalurgia. É um veículo que tem muitos recursos de luxo, muitos recursos de isolamento termoacústico, então é um veículo pesado, né? Então, eis aqui pelo qual o motivo algumas marcas têm chamado de right sizing ao invés de downsizing, né? Então, é um motor dimensionado para aplicação. Por que você tem um motor com esse nível de performance? Evidentemente, você não está falando de um carro esportivo, você não quer ou não deseja necessariamente um nível de performance de um esportivo, mas você viaja com o carro carregado, você pega estradas de serra, você precisa fazer ultrapassagens em pista simples, como a gente tem aqui nesse momento, e para isso você realmente precisa de performance. Então, nesse momento eu faço ultrapassagem aqui, com meio pedal, já executei, tanto que a redução de marcha, ele nem precisou esticar. O próprio ECU já detectou que comecei a aliviar o pé do acelerador, já tinha desempenho suficiente para fazer ultrapassagem com segurança, e foi embora. E assim a viagem fica não só mais tranquila, como ela fica mais confortável em termos acústicos, né? Você não precisa puxar tanto o motor aí até a headline, aí até a linha vermelha, próximo do corte de giro, que está aqui a uns 6.750, pelo que eu estou vendo aqui no painel. Então é interessante, é importante, é bacana, especialmente para essa categoria, você ter um motor que tenha um pouco de performance sobrando. A gente viu isso, uma característica muito positiva, por exemplo, na avaliação do Bronco Sport. Foi exatamente isso, né? Um carro que tinha essa entrega de performance adequada para o que você espera da categoria, né? Então, isso é uma coisa interessante. Essa geração 3B, a grande diferença dessa geração 3B aqui do EA888, a gente está falando basicamente de um motor que trabalha parcialmente em ciclo Miller. Então, durante o ciclo de compressão, ele vai ter um fechamento tardio das válvulas de admissão. Para quê? Para você ter uma redução ali do esforço, vamos dizer assim, necessário para realizar a compressão, mas na hora que a compressão realmente está realizada ali no fim, a pressão de cilindro é a mesma, né? Então
Essa que é a grande sacada, isso combinado aí com os comandos duplamente variáveis, tanto em levante quanto em duração. Então é um motor que tem muita história, tem 3 gerações, já não é mais uma novidade, mas a Volkswagen segue inovando, o grupo, né, Volkswagen. Então é um motor que ainda tem muito pano para manga, né, muito interessante. E é exatamente o que eu falei, em termos de experiência é o que você espera. Isolamento acústico, esse carro excelente também, novamente tudo dentro do que você espera, né, de um carro desse nível. Então você tem aí um pouquinho de reverberação dos pneus, mas um nível muito mínimo. Em termos de ruído aerodinâmico também muito baixo. Essa versão Sportback, embora a gente não tenha o Q3 SUV para testar e fazer um lado a lado, né, é extremamente provável que seja mais confortável acusticamente em relação à aerodinâmica, porque a gente tem essa linha de caimento de teto, né, então o escoamento aerodinâmico dele é melhor. E o câmbio que, assim, o grupo Volkswagen é mestre nisso há muito tempo, né, de fazer um mapa no qual o câmbio fica invisível. Então você não precisa, saber daquela carga de pedal a mais para ele acordar e fazer uma redução, ainda mais agora que você tem torque sobrando. Então o câmbio já está bem mapeado, mas com torque sobrando a vida dele fica mais fácil ainda, né? E aí tem outro detalhe que é interessante, que você tem 8 marchas, então você tem um escalonamento ali que você não sente aquela redução no corpo, sabe? Quando você tem um degrau muito grande de uma marcha para outra, a marcha anterior é muito mais curta, você dá aquele tranquinho, sabe? Quando tem uma redução de marcha. Então aqui não, fica uma coisa super fluida. E aí muita gente pode se perguntar por que, afinal, a gente está falando aqui de um câmbio Tiptronic, ou seja, um automático tradicional, conversor de torque de 8 marchas, em vez do DSG de 7 velocidades, que inclusive está no Q3 europeu, né? Que não só tem trocas mais rápidas, como também permite, graças ao Launch Control, um 0 a 100 ainda mais rápido. Aqui a gente tem um 0 a 100 de 7 segundos, e na versão europeia a gente está falando de um 0 a 100 quase um segundo mais veloz, né? E aqui a resposta que a gente teve da Audi é em relação à facilidade de homologação, porque essa é a configuração Américas, né? Então o Q3 comercializado na América do Norte, o americano tem uma predileção pelo câmbio automático, né? Ela vai com esse câmbio de 8 velocidades, né? A vantagem é que você tem 8 marchas em vez de 7, né? No caso, o Q3 S-Tronic, que usa o câmbio DSG lá no mercado europeu, tem 7 marchas, então você tem uma vantagenzinha aqui de economia, de performance nem tanto, porque o DSG troca mais rápido as marchas, né? Mas de economia porque você consegue ter marchas aí mais com escalonamento mais espalhado, então o motor trabalha com um pouco mais de margem, né? Olha, pessoal, é difícil assim a gente tem que ficar meio que caçando defeitos aqui em termos de conjunto, né? Os veículos da plataforma MQB da Volkswagen, grupo Volkswagen, estão aí realmente já com posição de excelência faz um tempo. Ela já tem a sua idade, né? Mas em termos de metalurgia, de projeto, uso de adesivo industrial, muitos pontos de solda, solda laser, então ela é extremamente rígida, né? Então isso também, além de ajudar nessa questão de performance, né? Uma carroceria que torce pouco, ajuda o trabalho de suspensão. Então não tem muito que a gente possa falar negativamente em termos dinâmicos. Talvez, e isso é uma característica bem típica de Audi, mas que atua a favor da segurança, especialmente um carro dessa categoria, ele é um pouco subestressante, que a gente chama, né? Então, numa curva um pouquinho mais veloz à frente, que vai tender a escapar com um pouquinho mais de assento, mas de uma forma completamente comunicada ao volante. É um carro extremamente seguro e previsível, a grande verdade é essa. E uma coisa legal aqui é que a gente tem tração nas 4 rodas, né? Então, numa situação de chuva, que você vai precisar dar uma acelerada mais forte ou uma rampa, você tem um sistema aí que vai permitir você ter o carro vai patinar muito menos, né? Então veja que aqui eu nem usei o freio nessa entrada de curva, carreguei aqui a velocidade regulamentar, 100 km por hora, mas o carro se mantém assim em trilhos mesmo, muito bem equacionado, mesmo estando um pouquinho mais alto aqui, né? Esse sistema de tração aqui já nem sei mais qual é a geração, acho que seria a 5ª geração do Audex, se eu não me engano. Se eu não me engano, a Audi não usa esse nome, né? Eles têm um brand específico, né? Provavelmente 4 algo dentro do grupo Audi. Mas é aquele sistema, né, de acoplamento de multidiscos, né? Acionamento eletromecânico, vamos chamar assim. E é capaz de enviar até 50% do torque para as rodas traseiras, ou seja, na maior parte do tempo vai estar funcionando com as rodas dianteiras. Nessa velocidade que a gente está assim circulando de boa, tranquilo,
seguramente está só na tração dianteira, porque ao desacoplar a roda traseira você tem menos perdas mecânicas, né? Ele não vai precisar ficar empurrando o eixo traseiro sem necessidade. E aí, numa situação de baixa aderência, o sensor de velocidade de roda, os acelerômetros vão detectar, e aí ele vai acoplar o eixo traseiro e pode mandar até 50% do torque para as rodas de trás. Então, naquela largadinha que a gente fez, ele com certeza mandou bastante torque para as rodas traseiras, mas de forma geral ele vai se comportar como um tração dianteira. Aqui nessas curvas aqui da Serra, região, se afastando de Paraty, em direção a São Paulo, dá para conhecer bem a dinâmica do carro, super segura. E tem um detalhe interessante, caras. Era para ser ainda mais performático, vamos dizer assim, nessa parte dinâmica, porque para o Brasil o carro está mais alto e não é pouca coisa. A gente está falando de 18,5 mm no eixo dianteiro e 13,5 no traseiro, isso que eu achei curioso, né? Então o rake, que seria esse ângulo de inclinação, aqui está mais nivelado aqui, né? Então subiu mais a dianteira do que a traseira. Então com isso você tem um carro que não vai pegar em valeta, você pode fazer transposição de objetos, de obstáculos muito mais facilmente, mas aí o centro de gravidade sobe e aí você tem um detrimento em performance, mas o carro está sobrando nesse quesito, então você não sente falta nisso, o que é mais impressionante ainda, considerando que o carro poderia ser ainda mais competente em termos dinâmicos, né? Então, de forma geral, o carro excelente. A gente está falando de um consumo, agora lógico que o consumo está ruim porque o carro foi parado um tempo aqui, né? Mas em estrada aí a gente está falando de algo em torno de 10 km por litro dirigindo de forma civilizada, né? Então, para esse nível de potência, para o que o carro pesa também tá bem interessante. Agora, indo para as conclusões, como eu falei, tem alguns pontos que acho que poderia ser melhor. O carro, sem dúvida nenhuma, todo projeto, todo produto pode ser melhor. Na parte de composição de equipamentos, controle de velocidade adaptativo, está faltando um carro desse valor, 340 mil reais, mesmo o de 274, né, que seria o Prestige, né, carroceria SUV, acho inaceitável. Tem carro de menos de 200 mil que já vem com isso, do grupo Volks, então essa peça não encaixa no discurso do grupo, né, então acho que isso precisaria ser revisto. O resto são coisas que a gente tem que ficar caçando mesmo, né? Questão que painel de porta, talvez. Eu gosto muito dessa maçaneta suspensa, talvez painel de porta um pouquinho mais caprichado em materiais, mas aqui percepção de luxo de forma geral excelente. Antes de concluir, um detalhe que eu esqueci de comentar, que é conforto de suspensão, que é um ponto importante. O Q3, como a gente falou, dinamicamente ele é excelente. E ele é um carro que tem uma carga de suspensão confortável, com uma exceção de uma situação muito específica, mas que se repete muito no Brasil, que é piso recortado. Aquela situação onde a suspensão vai ou esticar e dar no batente de distensão, né? Ou você vai pegar um golpe de uma vez muito seco, muito recortado. Nessa situação em específico, o Q3 ele vai transmitir um certo desconforto acústico, você vai ouvir a suspensão trabalhando. E eu não vou dizer que ela bate seco, mas ela não absorve tão macio como, vou dar uma referência generalista aqui, como um Compass, por exemplo, né? E nesse caso, isso fica um pouco pior nessa versão por causa da roda Aro 19, né? Então, você tem menos perfil de pneu, menos borracha, esse é o primeiro componente de pneu para absorver, né, o impacto, então nisso aí poderia ser melhor. Mas novamente, quando a gente está falando de BMW, Série 2, dos Mercedes também, todos eles vão ter esse comportamento meio parecido. Mercedes em especial vai ter uma suspensão um pouquinho mais sequinha, confortável numa situação de ondulação, com esse desconforto acústico quando o impacto é mais seco. Mas é isso, pessoal. Olha, eu acho que isso aqui é o que faltava para o Q3. Eu acho que o produto fica interessante, bem mais interessante, porque a gente está falando de um acréscimo, como eu falei, de aproximadamente 11%, mas uma entrega de satisfação a bordo muito maior com esse conjunto de motor e câmbio, né? Então, eu acho que era o que faltava. Vendo custo-benefício, não é tão pesado. Observação que é uma das críticas Sportback ficou pesado, né? Ficou salgado, é meio desproporcional você pagar tanto por um teto que ainda vai consumir espaço para os passageiros de trás, na parte da cabeça, né? E o espaço das pernas é um pouquinho menor, mas não faz tanta falta porque o carro está muito bem dimensionado. Mas acho que especialmente na versão Performance Black a Audi podia ter pego um pouquinho mais leve, ou se pegou pesado, então que colocasse pelo menos o controle de velocidade cruzeiro adaptativo como item de série. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da avaliação, que tenha sido útil. E não esqueça de assinar o canal Autoline, agora que a gente está aí virando a fase dos 100 mil inscritos.
sua participação é cada vez mais importante. Participe também deixando nos comentários e sugestões aí o que você achou do vídeo. Beleza? Então é isso, até a próxima e um abraço.